Olá, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Eu sou Esther Santos. Estou falando a respeito da filosofia da religião, que é o nosso módulo. É muito bom estar com você aqui em mais esta aula. Nós estaremos dando continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada. Nós falamos a respeito do método de Zubiri, né? No que diz respeito à filosofia da religião. Pois bem, então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre a filosofia da religião como disciplina filosófica, mas me deixe falar uma coisa aqui com você, aluno que está conosco nesse curso, que é o curso de psicoterapia aplicada à teologia, né? Psicoterapia cristã aplicada à teologia. O assunto principal desse curso são os métodos terapêuticos aplicados, as abordagens aplicadas através da psicoterapia. Porém, não vamos esquecer que é psicoterapia cristã aplicada à teologia. Por que cristã? Porque estamos falando para pessoas ligadas à área da teologia. Estamos falando para pessoas ligadas à área do aconselhamento espiritual. Entendo que estou falando para você que tem a importante aptidão, né, para lidar com pessoas, na arte da escuta, na arte do ouvir. Você que trabalha no aconselhamento na sua igreja, na sua comunidade, onde você está, porque nós temos alunos que não são só evangélicos, mas também temos alunos que são católicos, cristãos. Então, entendemos que você que atua na área teológica, também aí na sua comunidade católica, você está tendo hoje conhecimento um pouco mais a fundo a respeito das questões teológicas, né? E das questões que envolvem a filosofia da religião. Então eu quero orientar você, aluno, a ler a apostila e acompanhar conosco esses estudos. Fica tranquilo que você, aluno, você, aluna, fiquem tranquilos concernente a este tema, filosofia da religião. Por que tranquilos? Porque talvez você nunca tenha tido um contato tão assim detalhado no que diz respeito à filosofia da religião, né? Talvez você tenha feito teologia e não tenha tido tanta profundidade a respeito disso, a respeito da filosofia da religião, a respeito dos estudos teológicos, né? Que trata da própria teologia em si, no aspecto filosófico. Então, o que acontece com essa nossa aula e com este nosso módulo, que é o módulo da filosofia da religião? É importante que tenhamos conhecimento, né? E que conhecimentos são esses? São conhecimentos de pessoas que examinaram de forma racional, né, as explicações religiosas no que diz respeito à existência de Deus. Nós estamos lidando aqui, nesse momento, quando eu digo pessoas, estamos falando de homens, né? De homens que deixaram seus nomes aí marcados na história da humanidade, no período filosófico, né? Que deu início lá na Grécia, no meio dos gregos, né? Com os gregos que debateram, que analisaram, que estudaram e que viram através do conhecimento a forma racional de explicar o mundo, de explicar o homem e de explicar a existência do ser superior. É bastante interessante isso. Para você que gosta de filosofia, é muito bom falar sobre isso. E nós vamos assim, até você também que não gosta de filosofia, que não é muito chegado, mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Toda a nossa história envolve aspecto filosófico.
Toda a nossa história envolve temas filosóficos, a história do homem, o período em que o homem começa a se descobrir, que ele começa a descobrir que ele pode fazer pesquisa, que ele pode buscar aspectos um pouco mais a fundo a respeito do conhecimento humano, né? Então, quero que você entenda que não se preocupe se você está encontrando algum tipo de dificuldade nesse assunto, teologia filosófica, né? Mas eu quero dizer para você que a filosofia da religião, ela vem trazendo realmente as questões do problema da existência de Deus, a forma como homens, filósofos, viram e teólogos viram e explicaram a existência de Deus nas questões religiosas, tá? Ou se não citavam o nome Deus, o ser superior. Nós vimos na aula passada de algumas religiões, como o monoteísmo, né? Que explica Deus de uma forma essencial. Nós vimos também o panteísmo, o politeísmo, né? Que explica Deus na sua forma de ser. Então, são visões de filósofos que tentam explicar Deus. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Como eu estava dizendo, eu quero aqui fazer uma retrospectiva com você, que existem filósofos, né? Existem pessoas, né? Homens que estudaram, que leram, que fizeram pesquisa e tentaram de alguma forma explicar a existência de Deus na sua visão, no seu entendimento. Então, aqui na nossa apostila, nós vamos ler alguns posicionamentos. Fica tranquilo que as atividades, tanto as atividades quanto a avaliação, você poderá consultar a apostila, as perguntas serão bem assim, de fácil entendimento. Nós não estaremos assim questionando posicionamentos filosóficos, o que o filósofo Kant quis dizer. Mas não é importante isso. O importante é que você entenda que houveram muitos pensamentos que divergiram uns dos outros. Até mesmo filósofos que viveram em épocas diferentes, né? Tomás de Aquino viveu num período, mas Kant viveu em outro período. Então, a diferença de época de um para o outro, muitas coisas aconteceram durante esse período entre um e outro. Então, as diferenças são pensamentos um pouco mais assim, em meio a descobertas, né? Em novos posicionamentos. Então, é só para você saber. Dá uma lidinha na apostila, procura entender aquilo que você não entender. Vai nas pesquisas, né? Hoje nós temos a internet como fonte de pesquisa muito bacana, que a gente pode entender um pouco mais as questões. Mas vamos entrar aqui propriamente dito na nossa aula de hoje. A filosofia da religião como disciplina filosófica. Eu quero aqui pegar um link aqui da aula passada, da afirmativa de Antônio Gonzalez, que ele disse, né, que para discorrermos sobre a filosofia da religião, é importante entendermos que a religião se encontra acima das expressões emocionais, carentes de valor, de importância. Mas o que a religião significa na vida das pessoas, qual é o seu sentido real e a sua real significação. A filosofia da religião, ela trata dos questionamentos, do problema da existência de Deus, do problema do absoluto e da essência de Deus. Todos os filósofos lidaram com o assunto da existência de Deus, cada um de uma forma diferenciada. Pois bem, este problema da existência e da essência de Deus
é estudado na filosofia independente da religião que é professada. Essa realidade teológica era mantida no plano natural do homem, em um nível racional. Muitas especulações foram debatidas entre os filósofos a respeito da razão e da crença no divino, essa relação entre o homem e o ser superior. Tanto que a fé e a revelação são assumidas mais tarde como fundamentos da teologia. Então, houve um período em que os filósofos buscavam a explicação a respeito da religião de uma forma racional. Tanto que a teologia ela surgiu mais ou menos nesse período aqui. Então, com o passar do tempo, tanto a fé quanto a revelação assumiram bem mais tarde como fundamentos da religião. Hoje, o termo filosofia da religião é bastante estudado de uma forma bem abrangente nas universidades e nos campos científicos. O estudo da problemática do sentido último a respeito da existência de Deus, a realidade tão discutida pelos filósofos, retoma duas maneiras diferentes com diferentes abordagens. É sobre isso que nós vamos falar agora. Olha só, ou a reflexão filosófica. Quando a gente fala de reflexão filosófica, a gente está falando do processo de entendimento. Ou seja, quando a gente fala sobre reflexão filosófica, a gente está dentro do campo das ideias filosóficas. Nós estamos falando de abordagens de ideias filosóficas. Foram ideias que surgiram a partir do estudo do conhecimento racional acerca do homem e a sua visão de mundo. A razão e a fé humano em relação à crença em um ser superior. Então, isso é reflexão filosófica. Então, ou a reflexão filosófica pode voltar-se claramente para a meta transcendente. E o que é a meta transcendente? É aquilo que existe acima do nosso ser. Transcender é estar acima, aquilo que ultrapassa o conhecimento e a experiência humana. Então, ou a reflexão filosófica, ela pode voltar-se claramente para a meta transcendente da relação religiosa, ou essa reflexão filosófica pode voltar-se claramente para o fenômeno religioso. Então, nós estamos aqui falando de duas coisas. Estamos falando da meta transcendental, né? Ou seja, aquilo que está acima do conhecimento, que ultrapassa o conhecimento e a experiência humana. Quando eu falo de meta transcendental, eu estou falando daquilo que ultrapassa o conhecimento e a experiência do homem. Está bem? E quando eu falo sobre o fenômeno religioso, eu estou falando a respeito daquilo que em si mesmo trata de uma dimensão da existência humana, ao lado de outras dimensões, por exemplo, como a arte, como a moral, a política, a ciência e a técnica. A meta transcendente da relação humana, da religiosa, é chamada de teologia filosófica hoje em dia. Então, eu vou repetir. A meta transcendente, essa meta transcendente que eu acabei de explicar aqui, né? Que é o conhecimento daquilo que... o estudo daquilo que ultrapassa o conhecimento e a experiência humana. Aquilo que está acima do conhecimento humano. Acima da experiência humana. Então, essa meta é chamada hoje de teologia filosófica, tá? E o conhecimento religioso, hoje, ele é chamado de filosofia da religião no sentido estrito. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho mais. A filosofia da religião investiga uma realidade humana
e as expressões religiosas da humanidade e que podem ser objeto de estudo das ciências positivas, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a etnologia e a história. Então, quando nós falamos aqui na apostila sobre o objeto de estudo de ciências positivas, quem são essas ciências positivas? A psicologia, a antropologia, a etnologia e a história, né? A história. Já a teologia filosófica não focaliza especificamente o fenômeno religioso, mas sim os aspectos humano-mundana, ou seja, uma visão de mundo que o homem tem de mundo em geral, para a partir daí chegar ou não à afirmação de um princípio transcendente e absoluto, ou seja, aquilo que ultrapassa os limites, né, do conhecimento humano e o absoluto. E é absoluto isso, né? Toda a realidade que é identificada, então, como pelo divino da relação religiosa. A teologia filosófica se refere a uma realidade supramundana e transempírica, ou seja, está acima da visão que o homem tem de mundo, e transempírica, ou seja, está acima, ultrapassa as experiências que o homem tem em sua vida na Terra. E que, por definição, não pode ser afirmada nem negada pelas ciências positivas, ou seja, as ciências positivas que eu acabei de falar, né? A psicologia, a sociologia, a antropologia, né? A etnologia e a história. Então, eu vou repetir aqui para que você entenda. A teologia filosófica se refere a uma realidade supramundana, está acima da visão de mundo, né? Da visão que o homem tem de mundo, e acima da transempírica, ou seja, acima das experiências, a experiência adquirida pelo homem, e que, por definição, não pode ser afirmada nem negada pelas ciências positivas. Pois bem, no que diz respeito à centralidade da filosofia e da religião como a teologia filosófica no pensamento ocidental, a teologia filosófica discute a própria existência de uma realidade divina e investiga os seus atributos e a sua natureza ou modo de ser. Ela reflete sobre dados comuns e acessíveis, sem contestação a qualquer ser humano na relação consigo mesmo e com o mundo em que ele vive. Pois bem, bom, dentre aqui as teorias, né, eu vou abordar aqui Christian Wolff, já no século XVIII, ele distingue 3 tipos de metafísica especial. Mas antes de falar sobre esses 3 tipos de metafísicas especiais, eu quero te perguntar se você sabe o que é metafísica. Metafísica vem do grego, que quer dizer, significa o que está para além da física. É uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas, né? O fundamento de tudo que existe. A alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser. Então, a metafísica ela está muito ligada ao fundamento de tudo, né? Ao fundamento das coisas, de tudo que existe. Então, o Christian Wolff, ele distinguiu 3 tipos de metafísica especial, segundo as 3 ideias básicas da razão, que é a cosmologia, que diz respeito ao mundo, a psicologia, que diz respeito à alma, e a teologia, que diz respeito a Deus. Essa é a visão de Christian Wolff. É a partir dessa suposição racionalista que Kant, o filósofo da era moderna, ele tentará mostrar que por falta da experiência correspondente
a razão teórica não é capaz a realidade do conteúdo de ideias de Deus e a sua existência. O Kant, ele refuta provas tradicionais da existência de Deus. Ele classifica os três grupos, né? Aqui, cosmológicas, né? Que é Deus que cuida do mundo. A teocológicas, que é Deus como explicação do finalismo do mundo. E as ontológicas, né? Que é a ideia de Deus que implica na sua existência. Então, é neste contexto que a reflexão filosófica sobre Deus recebe os qualitativos de teologia natural ou teologia racional, para distingui-la como disciplina específica da teologia cristã baseada na fé. Então, aqui começa um contraponto, né, entre a disciplina, ou melhor, a visão da teologia racional para a teologia cristã, que ela é baseada na fé. Na teologia natural, Deus é abordado através da análise de sua existência em virtude de seu caráter, que é absoluto e único. No que diz respeito à filosofia da religião no sentido estrito, o fenômeno religioso, objeto da filosofia da religião, no sentido estrito, limitado, pode ser abordado sobre dois aspectos fundamentais. Nós vamos ver os dois aqui. Por um lado, determina que religião e sua essência, ou seja, o que caracteriza o fenômeno religioso como tal, bem como seus diversos elementos, desde a experiência religiosa na sua feição própria e nas múltiplas formas, até as suas diversas expressões na narração mítica e na ação cultual. E, por um outro lado, visa a determinação do valor da religião. Ela pode ser avaliada na medida em que interroga sobre a verdade e a consistência da compreensão que tem de si mesma. Pois bem, Deus está acima de todas as coisas. Ele é visto como ser superior. Mas duas características da filosofia moderna contribuíram especialmente para o surgimento da filosofia da religião propriamente dita. Nós vamos ver aqui que, por um lado, a filosofia assumiu o fenômeno religioso como objeto de sua investigação, tratando do Deus do monoteísmo apenas no âmbito da religião como seu objeto e como suas expressões históricas do sagrado e do divino. Os métodos da filosofia da religião, nós escrevemos aqui na apostila. A apostila trata de alguns métodos, né? E esses métodos foram inseridos, né, por visões filosóficas, né, dos filósofos que viram a existência de Deus, que estudaram a existência de Deus e questionaram a existência de Deus segundo suas visões de entendimentos particulares. E nós vamos ver aqui alguns métodos. Por exemplo, tem sido empregado vários métodos para análise e caracterização do fenômeno religioso. É o que você precisa saber, que é importante para você saber. Que métodos de ideias mais gerais sobre a existência humana, em função de tais concepções, determinam como deve ser a religião. Métodos que tratam de uma religião dialética, né? De forma dialética, no que diz respeito à razão filosófica. Métodos que tomam a religião como algo já dado e procuram compreender racionalmente o seu significado e a lógica interna do sistema religioso, em contraponto a outros sistemas socioculturais. Agora,
vamos pular lá para o último método que está escrito na apostila, que é o método transcendental. Esse método ele foi inspirado em Kant. Mostra como a religião realiza expressamente o seu modo, a transcendência aplicada em todo o exercício do conhecimento. Diversas religiões se distinguem entre si pela maneira como elas se expressam o termo dessa transcendência em relação ao ser humano para com ela. Agora, como conclusão de tudo isso, é muito importante você se deter para isso agora que eu vou falar. É importante lembrar que a filosofia da religião é uma parte da filosofia que se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Vou aqui repetir para você entender. Tudo isso que nós estamos falando aqui, de tudo isso, é importante que você entenda, isso aqui é o principal de tudo, que é importante você lembrar que a filosofia da religião é uma parte da filosofia que se ocupa. Do que a filosofia da religião se ocupa? Ela se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Ou seja, tudo isso que você está lendo na apostila, esses pensamentos dos filósofos, a maneira de como eles interpretarem a existência de Deus, tudo isso é explicado pela filosofia da religião. Agora, nós podemos entender a religião de uma forma ampla, como um sistema de crenças e práticas a ela referentes. É importante entender também que em quase todas as culturas há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religião. Então você vai ver em todas as religiões, em todas as culturas religiosas, nos diversos países, nas gerações passadas, na geração presente, você vai encontrar em todas as culturas, em todo o nosso mundo, pelo menos uma expressão que possamos chamar de religião. Mas é importante lembrar que essas expressões diferem entre si quanto à origem e conceitos principais. Ou seja, elas não são iguais, elas se divergem. E é sobre isto que a filosofia da religião trata. E é isso que é importante você saber. Mas costumam partir de tentativas do homem de encontrar resposta para os problemas, né, para os quais a razão humana não seria o suficiente. Ou seja, a razão humana, olha que interessante, a razão humana ela é insuficiente para explicar alguns problemas os quais são explicados através da fé. Não apenas pela racionalidade, mas pela fé. Interessante. Uma resposta bastante importante é que, olha só, vou fazer uma correção aqui. Uma pergunta bastante importante é que ainda não podemos responder precisamente por meio da ciência. Olha só, uma pergunta bastante importante é que nós não podemos responder por meio da ciência. Que pergunta é essa? É a respeito da vida após a morte. Então os homens questionam, né? Homens, grandes filósofos questionaram. No mundo moderno hoje ainda existem questionamentos. O ateísmo tenta explicar até mesmo o porquê não creem na existência de Deus. Muitos falam, debatem, questionam, mas uma coisa é fato, é que ainda não se pode responder
por meio da ciência, a respeito da vida após a morte. O monoteísmo, que é a religião cujo Deus é um só, por meio do cânon sagrado, né, que é a Bíblia Sagrada, explica a existência de Deus, explica a razão pelo qual o homem veio ao mundo, explica toda a problemática que gira em torno do homem e o meio em que ele vive. E o monoteísmo faz com que o Deus absoluto ele se manifeste de uma forma a dar sentido na vida dos homens. Nós estamos concluindo aqui essa aula e até a próxima aula.